Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana, estamos começando o Macaé Delas. Então, sejam muito bem-vindos. Quero pedir para você não deixar de seguir nas nossas redes sociais, Câmara de Macaé, tá? Então, todos o Instagram, Facebook, tudo. Compartilha também esse vídeo, né? Esse programa com seus amigos no WhatsApp, para que eles conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Conheça a minha convidada que está aqui, que é a Cristiane Lemos. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz. Obrigada. Escritora maravilhosa. Sim. Vai contar um pouco do trabalho dela aqui pra gente. Então, Cris, eu quero que você se sinta à vontade. Te agradeço novamente por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. E trouxe seus livros, né? Então tem bastante história para contar pra gente. Tem bastante coisa para conversar. Então fique à vontade de se apresente, o pessoal te conhecer. Sim, eu nasci em Campos, né? Mas estou trabalhando agora, vim para a região para promover a minha obra. A minha recente obra, na verdade, em lançamento, é esse livro aqui, O Desabafo de Mãe, que está saindo... Esse livro, inclusive, vai estar sendo lançado presencialmente pela Conejo na Bienal de São Paulo. Olha, que bacana. É o meu terceiro livro, né? Mais físico, mas o primeiro livro mesmo é esse daqui, que foi lançado na Bienal de Campos em 2022. Era isso que eu ia perguntar. Sim. Esse aqui vai ser o mais recente? É o mais recente. Desabafo de Mãe. Desabafo de Mãe. O que te inspirou para escrever esse Desabafo de Mãe? Vamos por partes aqui, sim, porque sim, eu vejo que tem muito conteúdo, tem muita coisa legal aqui pra gente compartilhar. Mas esse primeiro que você apresentou pra gente, que vai ter esse lançamento, quando que ele vai ser lançado? 6 e 7 de setembro na Bienal de São Paulo. E o que te inspirou a escrever esse livro? Na verdade, conversando com algumas pessoas, a gente decidiu criar uma comunidade. E nessa comunidade tem mães de todo o estado do Rio e fora do estado do Rio também. A ideia central era entender as dificuldades em comum que essas mães passavam. Porque a gente fala que todos os homens são iguais, a gente percebe que a problemática da mãe também é muito parecida, muito similar. E a gente trocando ideia, a gente falou assim, nossa, e a editora falou, Cris, eu preciso de um livro. Eu falei assim, eu acho que eu tenho uma história bacana para contar. E foi aí que a gente desenvolveu esse material. E você é mãe? Sou mãe. Mãe de quantos? 2 filhos. De 2 filhos. Uma adolescente e uma menina. Então meio que se inspirou em você mesma? Seria isso? A ideia nem surgiu por causa de mim mesma, mas por causa de outra mãe que eu havia conversado. E eu falei assim, nossa, seria tão bacana se a gente tivesse essa acolhida de ter um lugar onde as mães pudessem conversar, porque a gente percebe que a maternidade ela é muito solitária. Você não pode dizer tudo o que você realmente quer, porque você sempre é julgada por causa do comportamento que as pessoas esperam. Então, nessa comunidade, as mães tinham liberdade para falar o que realmente queria, o que sentia. E isso era esse transbordar fez muito bem. Era como uma terapia mesmo. Compartilhar a minha dificuldade era uma terapia que todos nós vivenciamos no período em que a gente estava trabalhando nessa comunidade. Entendi. Então, meio que você foi acolher, no caso, as mães aí com o seu livro. Sim. Nesse livro a gente tem os depoimentos das mães. Algumas quiseram botar seus nomes, outras precisam... Fatos reais. Fatos reais. Esse livro é isso. Ele é uma crônica literária e tem algumas que preferiram não, que deixaram, deixa no anonimato. Porque tem histórias que são bem comoventes, difíceis da gente ler. Mas, de modo central, eu acredito que esse livro vai ser bom para as mães que lerem, vão se identificar e vão falar assim, nossa, ela está passando por isso, essa pessoa passou por isso, essa pessoa conseguiu passar por isso e sobreviveu, resistiu, está legal agora, então eu consigo também. Porque nem toda experiência é individual, né? Às vezes o que eu passei, você passou, alguém vai passar. Sim. Então, uma forma mesmo de abraçar, de poder tá junto com as mães, né? Como você falou, eu também sou mãe, então... Eu entendo essa parte de... se a gente falar alguma coisa, a gente pode ser julgada dessa maneira. Você já foi muito julgada? Ou algumas vezes julgada? Todas nós somos. Em algumas circunstâncias da maternidade, ou no início ou no meio, todos nós somos julgados em algum momento. Porque há uma expectativa a respeito da maternidade, que é passada para a gente. E, na verdade, a maternidade não é nada daquilo que nos ensinaram. Porque cada uma tem sua experiência individual. Sim. E eu até brinco no livro que ninguém me avisou, na minha vez, ninguém me avisou que seria assim. Porque eles pintam a maternidade com tão colorido, tão bonitinho, com uma soma tão fechadinha. E não é assim, é muito complexo. Cada criança é diferente, cada filho é diferente. A fórmula do primeiro não é a mesma que você pode usar no segundo. E nada disso é explicado. A gente vai aprendendo na prática. E as pessoas não entendem que isso demanda energia demais da mulher. Que a mulher não é somente mãe.
Essa é a grande questão de desabafo de mãe. Porque a gente está lidando com mulheres que são 1001 coisas e não estão suportando mais. Que é a nossa realidade atual. As mulheres multitarefas. Isso. A gente faz de tudo o tempo inteiro e parece que a gente foi criada sempre para aguentar. A gente tem que aguentar tudo sempre. E quando a gente vai fazer um desabafo numa rede social ou em qualquer outro lugar, a gente é julgada por isso. A gente aí sai até como uma mamãe, porque a gente não pode reclamar que a gente está cansada, a gente não pode reclamar que a gente está sem dormir, porque senão vão achar que eu sou uma mamãe. Eu passei... Que eu não amo meu filho. Geralmente a mãe que comenta, ela diz, eu passei por isso porque você é fraca, você não passa. E, geralmente o julgamento também vem muito da mulher. Você impressionante, acha? Sim. Acho que o julgamento vem principalmente da mulher. Que... Quanto mais, eu passei porque você tem que comparativo, você tem que ser forte, você é obrigado a ser forte. Eu gosto muito da fala da Samara Filippo, que ela fala que ela detesta ser mãe, mas ela ama as filhas dela. Porque a maternidade não é fácil, não é isso, essa brincadeira linda e maravilhosa, esse arco-íris que as pessoas pensam. Para chegar no Dia das Mães, o filho vai lá, dá um presente, dá um beijo, mas há bastidores. Não é só isso, não é aquela foto bonita de perfil que você tira com seu filho. Sim. Há uma caminhada longa, um desenvolver do relacionamento. E a gente fala no livro também sobre essa mãe que não consegue, às vezes, ser mulher. Porque ela está tão ocupada com a maternidade, tão ocupada com o trabalho, tão ocupada com dar conta de tantas coisas da casa. Às vezes tem um marido e não tem o apoio no criar esse filho, que ela não tem esse tempo para ser mulher. E é muito triste isso. E aí, consequentemente, não tem esse tempo para ser mulher, o casamento vai embora, vai tudo embora, a autoestima também da gente vai embora, vai tudo, né? Acaba ficando insustentável a situação, porque muitos homens não conseguem segurar, não conseguem entender, nós mulheres, como está passando nesse período, que não é um período que vai acabar em 6 meses, né? Não. Você tem 2 filhos, eu tenho uma de 10 anos, não vai acabar em 6 meses. Quando já estiver andando, essa fase vai passar. Não vai. Vai vir outras fases. É sempre uma fase diferente. Então, aí tem certos homens, alguns homens que acabam não entendendo isso. A gente acaba ficando mais triste ainda, nos julgando também, porque a gente acaba falando, poxa, se fulano conseguiu, por que eu não consigo? Então, eu que sou a ruim. A gente acaba também apontando o dedo pra gente mesmo. Por que eu não consigo? Por que pra fulana é tão tranquilo? Por que o marido de fulana consegue compreendê-la, consegue estar junto com ela? Ou pelo menos é o que ela parece, que rede social também engana bastante, né? Sim. E por que comigo não? Então a gente também meio que se julga nisso, porque infelizmente a gente acaba vendo exemplos de outras pessoas. Então é muito complicado ser mãe. E esse livro aí, Desabafo de Mãe, o nome já diz, né? O nome... É interessante você falar sobre isso, porque a gente tem um capítulo falando sobre culpas. E a gente tem muitas citações, porque eu até cito no fato de que se eu fosse dar ênfase à culpa, seria um livro só sobre isso. Que as mães tendem a ter muita culpa, porque elas nunca acham que fez o suficiente, como se fosse obrigada a ir além do que é capaz, sabe? A gente tem a nossa limitação, a gente é humana, a gente até trata, a gente não é um ciborgue. Apesar que é assim que as pessoas querem nos ver, como ciborgue, a gente não é um ciborgue. As pessoas querem ver a gente aceitando e aguentando tudo o tempo inteiro. Tudo, mas quem aguenta realmente tudo? Não, ninguém aguenta. Na verdade, a gente aguenta até bastante coisa. Da sociedade, fora de casa, dentro de casa... Tudo, mas a gente não aguenta o tempo todo. Há um limite para o corpo aguentar. Sim. Esse é o problema. A problemática toda dessas mães que aguentam tudo é que uma hora o corpo cobra, sabe? Eu presenciei perdas de mulheres na minha faixa etária ano passado que simplesmente estavam bem até não estar e dar um ataque cardíaco e morrer. Meu Deus. E eu fiquei chocada com filhos pequenos. Aí as pessoas perguntam o que leva essa mãe a dar um infarto, assim. E não foram poucas. Isso também me deu um despertar para falar sobre o assunto. Porque eu comecei a analisar, essas mulheres estão morrendo assim de infarto. Não foi uma, 2. E isso me assustou. Eu falei assim, gente, está acontecendo um problema muito sério, a gente precisa discutir sobre isso. Esse livro traz muita indagação, a gente tem que se questionar. Por que eu estou permitindo que isso aconteça? Por que eu estou me permitindo viver uma vida, sendo que eu só tenho essa, em que eu me atropelo, onde eu me desrespeito, onde eu não me dou o tempo que eu preciso para me recuperar. Sabe? Entendi. Por isso que é muito importante. Eu acho que, de todos os trabalhos que eu fiz, esse é um dos que vai ser muito de valia para o outro. E você citou a Samara Filippo, eu vi quando ela falou isso, ela foi bastante criticada, eu a compreendo perfeitamente, acho que teve até mulheres mães mesmo que não concordaram com ela, né,
como atrelando isso ao não amor dela. Ela não ama os filhos. Se ela amasse, ela não falava isso. Em nenhum momento ela falou isso. Ela ama as filhas, mas ela só não gosta de ser mãe. Essa cobrança de ser mãe, de estar sempre ali, né? De se você precisa fazer, você vai fazer, você consegue fazer. E às vezes a gente não precisa, a gente não consegue, a gente não vai fazer. Né? É isso que as pessoas precisam entender, que somos seres humanos. E a exaustão mental, né, é muito pior do que a física. Exatamente. Que a cabeça não para um minuto. Você deita pra dormir, sua cabeça tá ali batendo o tempo inteiro. Então, você pode estar, sabe, você pode ter capinado um lote. Você tá com o corpo cansado, moído, ficou embaixo do sol, mas a sua cabeça são 24 horas por dia. Então, tem algum, nesse livro, desses relatos, tem algum parecido sobre isso? Olha, na verdade, eu vivenciei, eu tô ouvindo você falar e eu tô lembrando, por isso que eu tô sorrindo, de um fato recente, que eu tinha tantas tarefas para fazer com a minha filha, e eu também trabalho, tenho as promoções dos livros que eu tenho que fazer, e eu dormindo, eu sonhava com o que eu tinha que fazer no dia seguinte, e eu acordava com muita enxaqueca, porque o cérebro não parava. Isso é muito coisa de mãe, de não ter esse tempo para descansar, nem quando você deita para dormir, sabe? Se a gente está mentalmente o tempo todo cansada. O livro, ele fala, eu não consegui dar tanto ênfase a maternidade adotiva, que a gente tem, fala de maternidade adotiva, mas foi muito conteúdo, eu tinha um prazo para entregar o trabalho. A gente fala sobre maternidade solitária, e dá muito ênfase a esse assunto, porque a gente teve 2 casos no grupo, na comunidade, de mães que eram casadas, mas se sentia sozinha, criando os filhos, e de mulheres que foram abandonadas, foi como você falou, os homens não têm paciência, porque e eu falo isso no livro, o problema da mulher é quando ela se abandona. Porque quando você fica muito em detrimento do cuidar do outro, o tempo todo você acaba se abandonando. Sim. E nisso que você se abandona, a autoestima cai, às vezes o parceiro não entende, começa a olhar como, não era assim que eu te conheci, não é assim que eu quero você, mas não dá aquele acolhimento, aquela ajuda, aquele suporte que a mulher precisa. É muito mais fácil trocar do que ter paciência ou ajudar, ou dar o apoio que a mulher precisa. A gente vê muito isso. Então, eu falo muito dessa maternidade solitária, no sentido de fui abandonada e agora? Tenho que criar meu filho sozinha. Tenho que recomeçar sozinha. E a gente vê abandono de mulheres em todas as faixas etárias, tanto da fase de 20, de 40, de 50, e tem a hora que a ficha cai. Nossa, até agora eu fui tudo para todos. E agora quem vai ser alguma coisa para mim? E nunca tem, né? Não. Muito difícil. Não, por isso que a comunidade foi importante. E essa comunidade, ela é aberta para quem quiser entrar? Como que funciona? Na verdade, a gente fez a comunidade fechada a princípio. Eu nem sei se eu vou conseguir... numa rede social? Sim, foi numa rede social. A gente fez... Primeiro eu fiz no Telegram, depois eu migrei pro WhatsApp, porque eu percebi que era mais fácil manusear o WhatsApp. E não sei se eu vou abrir, na verdade, a todos, porque tenho vontade de dar continuidade, tem muito conteúdo dentro que a gente não conseguiu trabalhar por causa do prazo. E é um assunto vasto. Eu quero continuar falando sobre isso, eu quero continuar debatendo, eu quero trazer essa mulher questionar o tipo de vida que ela está tendo, porque se eu vivo uma vez só, isso é tudo que eu tenho para mim, sabe? Eu quero que ela se questione. Eu estou feliz com a vida que eu estou levando. É mais importante a opinião do outro do que a minha felicidade e meu bem-estar? Entendi, perfeito. Eu perguntei sobre a comunidade porque eu ia pedir para você falar aqui, se fosse aberto, enfim. Mas eu entendo, caso você queira abrir ou fazer uma nova comunidade, porque com certeza vai ter demanda, que a gente mais tem são mulheres precisando ser acolhidas. E aí a gente você volta novamente aqui para uma caia delas pra gente voltar e falar sobre isso. Perfeito. Tá? Mostra só um pouquinho aqui, mostra pra câmera aqui, pra sua câmera, o livro. Esse é o livro Desabafo de Mãe. E fala novamente a data, onde que vai ser lançado. Esse livro teve o prefácio da doutora Cristiane Ramos, que é uma advogada VAR da família. Ela também, o público dela todo é voltado para essa assistência da mulher. Ele vai ser lançado dia 6 e 7 de setembro na Bienal de São Paulo. Bacana, Bienal de São Paulo. Chique! Maravilhoso. Então, esse é o último. Ao todo são 3. São 3, na verdade, 2 solo e 2 antologias. Sendo que uma antologia eu não pude trazer, porque foi um trabalho que a gente fez em parceria com os escritores de Angola. Então, o livro ainda não chegou no Brasil. Internacional. Quando chegar, já manda um pra mim. Essa antologia foi que eu participei sobre o convite do Bruno Breck, que é um produtor e autor queridíssimo. Ele é aquele cara que promove, sabe? Te descobre. A palavra certa, descobre
pessoas, talentos que você nem sabia que tinha. Sim. Então, ele me convidou para participar dessa antologia poética. Eu não sabia que escrevia poesia, então o Bruno falou, vamos escrever. Sério? E daí em diante, Você a gente não nunca tinha parou mais. escrito? Não. E como é que foi pra você? Quando ele falou, vamos com medo. Que eu já falei, a gente é assim, mulher tem que ser assim. Tá com medo, você vai mesmo assim. Como é que foi? A questão toda é que eu sempre escrevi. Só que eu não sabia que aquilo que eu escrevi poderia ser um texto poético. E o Bruno leu algumas coisas. Não, Cris, isso daqui tá incrível. Ah, não, a gente vai trabalhar com poesia, assim, você tem talento pra isso. E você achou que tava ruim? Eu sempre acho que tá ruim. Eu sou muito autocrítica. Sim. Tá? Sempre acho que as minhas coisas não tá legal o suficiente. Quando o outro dá um feedback positivo, você achou Tem tudo certeza? isso? Tipo eu sou assim. Você assistiu direito? Não, a gente você tem releu? essa autocrítica, não tem? Sim, tem. Eu sou assim. Acho que veio do meio que um perfeccionismo também. Eu sou assim. Tudo tá ruim, nada está bom. Todos os programas que eu faço, tudo que eu vou fazer. Mas só que é aquilo, tá indo, entendeu? Ah, ficou ruim, vai assim mesmo. Aí a pessoa, nossa, ficou maravilhoso. Eu falo, você assistiu direito, amor? Volta lá e assiste. A pessoa não tá muito bom. Então, é isso. A gente se cobra muito também, né? Eu acho que, de repente, vem muito do... Não sei como é que foi a sua infância, né? Você pode até entrar nesse detalhe se você quiser. Mas você foi muito cobrada em sempre fazer o melhor. Eu sou não, a filha você mais velha. tem que fazer. Eu sou a filha mais velha. Entendi. Então a filha você mais sabe, velha... Sim, eu sou a caçula, mas a minha irmã mais velha, ela fala isso. Que ela sempre foi a primeira de tudo. Você tem que saber fazer o arroz. Com 9 anos, minha irmã já estava fazendo arroz. Não, você tem que saber para tomar conta dos meus irmãos. Sim, né? Eu ainda não era nascida ainda, então ela tinha que tomar conta da minha irmã do meio e do meu outro irmão. Você tem que saber fazer. Você é a irmã mais velha, você tem que saber fazer mamadeira. Você tem que, sabe, sempre estar à frente de tudo, né? Foi delegado uma responsabilidade muito cedo aos filhos mais velhos, né? Então, e com você foi assim também? Sim, natural, natural, principalmente quem nasceu não falar exatamente a década, não né? Não precisa. Não precisa. Vamos deixar pra lá. Então, outro programa a gente fala. Naturalmente a gente tem essa responsabilidade desde cedo, então amadurece mais rápido, né? E a cobrança vem... E aí, enfim, na vida adulta, na fase adulta, na verdade, a gente continua. Isso. A gente continua, né? A gente tenta se ponderar, mas é muito difícil. E você leva isso pros seus filhos? São quantos anos? São 2, né, que você falou. Tem quantos anos? Meu filho tem 12 e minha filha tem 9. E você levou isso pro seu filho mais velho? No primeiro, sim. Ele fala, mãe... Eu não aguento, difícil. Você aguenta. Não, foi difícil. A gente teve que fazer terapia. Porque eu percebi que era um problema meu que eu tava jogando sobre ele. Sim. Porque ele falava, eu cobrava demais em relação a resultados. E eu percebi que... Porque me foi cobrado demais resultados. E eu percebi o quanto estava sendo danoso pra ele, o quanto ele estava tenso, ele estava estressado. Eu falei, a gente precisa de uma terapia. Ele se estressa você, todo mundo fica estressado. Sim, e ninguém sai do lugar. Aí Exatamente. hoje ele vê a forma que a irmã dele é tratada, ele vê, nossa, minha irmã tem uma vida muito fácil. É isso que minha irmã fala. Eu sou a mais nova. E aí meus irmãos, vem a minha irmã mais velha, a do meio, e a diferença do meu irmão, pra mim, são 7 anos só. E ele é o único homem. Então ele também, pra ele foi suave. Ele foi suave a situação. Mas as minhas 2 outras irmãs eram o tempo inteiro cobrada. E eu peguei aquela partezinha boa, maravilhosa. Não tinha mais perrengue na família. Papai já estava estabilizado. Aí eu não peguei essa parte. Mas eu ouvi, né? E ouço até hoje, quando a gente vai bater papo em família, enfim, um domingo de almoço, a gente sempre volta nesse assunto e a minha irmã mais velha sempre fala isso. E ela cobra também a minha sobrinha mais velha e o sobrinho. A gente acaba reproduzindo. Sim, a gente acaba reproduzindo. É por isso que eu vi que a gente tinha necessidade de fazer terapia, porque eu queria cortar, sabe? Eu não queria reproduzir, porque eu sabia que ele ia reproduzir quando ele tivesse o dele. Isso, eu falar, minha mãe fez isso comigo e eu não morri. Eu tô aqui. Eu tô aqui, então você vai fazer também. Aí eu fui criança, meu Deus, eu só queria jogar, gente. É tipo isso, né? Tipo isso. Ai, meu Deus, mas fala um pouquinho do livro. A gente acabou falando de outras coisas, mas então, desse livro aqui, da poesia. Esse verdade, já foi lançado. É uma antologia, foi na Bienal do Rio do ano passado. Recentezinho também. Recente. Bacana. E aí você... nessa parceria com o Bruno Breck, na verdade, são várias autoras. Ah, entendi. É uma coletânea com várias autoras e foi incrível. Eu amei, tanto é que já vou participar da próxima, que vai ser lançada de novo. Né? Eu amei, é meu trabalho de trabalhar com Mostra Bruno. de novo aqui a capa pra gente ver. Ela tem 2 capas, na verdade. Nossa, essa daí é perfeita, hein? Quando ele falou assim, você tá na capa rosa. Quando eu olhei a capa rosa, maravilhosa. Gente, adorei.
É o que? Se tens um dom... Nossa, incrível. Sim, beijo, Bruno, te adoro. Nossa, muito maravilhoso. E aí, esse foi lançado ano passado. E onde que a galera encontra esse livro? Loja física? Editora Acho que nem tem mais, né? Não sei. Na verdade, cada autor tem a sua quantidade para fazer seus eventos. Ah, sim. Então, no meu caso, eu tenho minha quantidade de livros. Caso queira, você entrar no meu Instagram, Cristiane, então, já deixa escritora, e entre em contato comigo. A antologia tá rico, sabe? Tá rico de autoras incríveis. Eu virei fã de um monte, eu fico seguindo. Ai, que bom! Eu quando conheço, eu fico assim, ai meu Deus, que maravilha, essa pessoa é incrível. Mas aí são quantos autores aqui, junto com você? Menina, eu alguns, acho que né? Porque o livrinho é grosso, hein? Acho que tem umas... Ah, tem bastante. Tem bastante. Tem só comprando, galera. Vamos comprar. Vamos comprar pra ajudar. Olha só que lindo isso. Lindo. Marca a página tá incrível também. Tá, achei maravilhoso. Sim. E agora esse aqui, que você ia falar no inicinho, qual é o nome desse? Você não pode perder a guerra, você só encontra agora pela ICRAP, porque eu não tô com material, eu fiz eventos recentemente que a pessoa falou assim, eu quero esse. Porque eu sou uma pessoa que tem muita fé. Então eu escrevo devocional também. Olha, que legal. E você não pode perder a fé. Você não pode perder a guerra. A guerra. A guerra. Esse livro é incrível porque ele fala muito sobre situações da sua vida que às vezes te leva ao desespero e de repente só respirar fundo. E às vezes só ter alguém, e às vezes só pensar em todas as possibilidades, sabe, que você ainda tem para viver, faz toda a diferença na sua decisão. Sim. Né? Eu sou uma pessoa muito acelerada, sou estressada, mas só que de um tempo pra cá eu percebi que eu tenho que respirar. Tem que falar, não, calma. Eu dou até conselho pra alguns amigos aí. Alguns amigos que eu tenho aí, que às vezes tá assim, entendeu? Acelerado, vai, calma, respira. Vai pra casa. Se você continuar com essa ideia ainda, então realmente é pra você fazer. Mas faça com cautela. Que na hora da raiva a gente vai falar o que a gente não deve. Eu sou assim. Eu falo, com raiva eu falo as coisas que não devo. Então eu tenho escutado muito no plataforma digital, devocional, enfim, tem me acalmado bastante e tem me feito pensar. Eu faço isso todo dia de manhã. Né? É bom a gente ter um tempo assim pra gente. Você faz isso? Eu acordo mais cedo. A gente que é mãe precisa, né? Então eu acordo muito mais cedo. A gente tem tempo? Então, eu durmo menos só pra ter esse tempo pela manhã pra ficar sozinha comigo mesmo. Entendi, perfeito. Porque é quando eu faço meu devocional. Porque a gente vai ter que ter um tempo pra gente, senão não tem. Senão suporta o dia, não tem como sobreviver o dia. Aí você acorda um pouco mais cedo. Bem mais cedo pra ter o tempo comigo mesmo. E é nesse período que você tem esse tempo com você mesma que vem as ideias de livros ou não? É só o tempo de você, tipo, meditar, ficar ali? Não, só o tempo de meditar mesmo. Entendi. Os livros nascem, na verdade, a maioria deles, desafazer. Eu tô fazendo alguma coisa, nasce uma ideia. Sério? Sim, sempre foi, assim. Aí eu paro tudo e começo a escrever. Aí você sabe, isso aqui é uma ideia, hein? Às vezes primeiro vem o capítulo, o título do capítulo, pra depois vir todo o resto, toda a história. Ah, entendi. Eu ia perguntar isso pra você, se tem um processo, né, específico pra você criar alguma coisa. Todo mundo pergunta. Tá lavando louça? Nossa. Cris, quantos dias você tem? Um monte escrito. Que eu trabalho com metas de publicação. Então tem muitos livros que já estão prontos, mas eu estou esperando prazos, porque eu não gosto de lançar 2 no ano, por exemplo. Porque senão você não aproveita toda a divulgação do primeiro, do anterior. Então, assim, eu vou escrevendo, só vou escrevendo. Quando vai, publico. Quando vejo, foi, nossa, que legal, assim cara. Então, aí você tá no banheiro, tô tomando banho e vem uma ideia. Uma ideia. Aí você sai, porque senão esquece, né? Aí você tem que ser na hora. Tem que ser na hora. E aí você grava ou você digita? Eu digito. Às vezes eu tô num ônibus, eu tô fazendo qualquer coisa, eu paro tudo e começo a digitar. E ali no mesmo dia que começa esse processo para desenvolver tudo? Não, geralmente o que acontece, vem a sinopse, você tem uma ideia do que você quer escrever e o título, às vezes. Às vezes é assim, aí você já sabe o que quer desenvolver, você deixa guardado. Na hora que você está criativo, que a gente que é escritor tem um processo de bloqueio. Era isso que eu ia falar, o bloqueio criativo. Já tem aqui, eu tô com minha colinha aqui, tá? Aqui, ó, eu tô com minha colinha aqui, minha filha. Eu quero saber como é que é esse bloqueio criativo, como é que funciona. Olha, comigo, ele é tranquilo, por quê? Porque eu escrevo vários gêneros. Então, quando eu tô escrevendo romance, que eu escrevo para algumas plataformas,
eu bloqueou. Eu vou lá e vou para outro gênero. Desbloqueio outro, entendeu? Entendi. Pra quem escreve um gênero só, que é terrível. Imagino, né? Pra quem tá sempre no romance ou no drama, e caramba, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Será que Não adianta forçar, você tem que se permitir. Esse tempo não adianta, que nada de bom vai sair, você vai estragar a obra. Eu tenho amigos que tipo assim, reescreveram uma obra 5, 6 vezes antes de lançar, porque dava o bloqueio, em vez de parar ali e começar a escrever coisas que depois ia que ler. não tinha nada a ver. Ficou sem anexo, não ficou legal. E eu falei, ai, Forçou não uma parada que não pelo tem. amor de Deus, tá perfeito, não faz isso com a sua obra. É. Então eu vou lá e bloqueou. Aí quando já aconteceu de dar bloqueio geral, foi o período que eu tava muito esgotada. todas elas, tipo... Quando eu tô trabalhando, como agora, por exemplo, promovendo algum livro, não adianta eu forçar a escrever nada. Porque não vai ser nada que preste. Literalmente. Entendi. Então eu vou lá e me permita, já que não tá indo, vou ler alguma coisa, vou assistir uma série, vou fazer, vai fazer alguma porque coisa. Aí vai. E depois ele vem de novo. Naturalmente. Entendi. É porque você não tem um ritual pra escrever, então é muito natural. Eu trabalho isso, com muita antecedência. Quando a editora, por exemplo, Desabafo de Mãe, não era pra ter saído agora. Tinha um livro que ia ser lançado antes dele, que vai ficar pra dezembro. Mas acabou que sendo mais interessante. Eu percebi a necessidade. Entendeu? Esse daqui, a necessidade está sendo maior. As mulheres precisam se ouvir, a gente precisa jogar isso em questão. Porque se tem muito nas redes sociais, mulheres falando sobre, mas ninguém reuniu tudo isso em um lugar só. Eu queria isso, essa reunião em um lugar só para as pessoas, para as mulheres começarem a se sentir representadas. Então eu falei assim, não, esse daqui é o melhor agora. Ainda mais com a Bienal, que vai dar uma plataforma maior ainda para o livro. Eu preciso que seja esse. Mas eu já tinha material para ser lançado antes. Antes, era isso que eu ia perguntar também. Se tem um, aí você fala, não, esse aqui eu vou segurar para 2025, porque esse aqui vai dar muito bom. Eu tenho um livro que eu tô segurando ele, que tá escrito desde 2021. E você vai e não sabe ainda quando vai lançar? Não sei, porque ele é meu as na manga. Sabe aquele livro que você fala porque ele é ficção? É meu primeiro de ficção que já passou pelas pessoas certas pra ler. Falei, uau, esse vai. Entendi. Então eu vou segurar 2021, então esse aí vai ser aquele... Porque é o primeiro livro que eu escrevo, que na verdade é uma trilogia. Vou dar Quer dar um spoiler já pra gente? Uma trilogia. Bota exclusivo. Então é um livro que ele demanda, ele vai ter ele vai ter uma sequência de publicação diferente desses. Esse daqui eu faço um por ano. Esse vai ter que dar um espaço para ele reverberar. Vai ser legal. Ele tá legal. Vai ser legal. E você tem algum gênero literário, assim... Preferido? Preferido. Suspense. Eu amo. Sério? Ai, conta pra gente. Eu amo. Você gosta? Nossa, por isso que esse meu livro tá sendo segurado, porque ele é suspense. Esse aí. Esse aí. Então eu quero que ele esteja impecável. Tudo nele. Entendi, perfeito. E você se inspirou não, tem algum autor que você se inspira? Você fala assim, nossa, enfim... O primeiro, não precisa nem ser o primeiro de tudo, mas uma pessoa, um autor que você gosta muito, que você se inspira. Olha, na verdade, por eu ler, eu sempre li, eu aprendi a ler acho que com 6 anos. Eu até brinquei em off que eu sempre fui rata de Bienal. Eu aprendi a escrever amando ler. Sempre foi assim. Bienais, por isso que eu criei o Espaço Literário Lendo em Campos, na época, em 2023, exatamente porque eu tenho um entendimento que com a leitura você começa a migrar para outras situações, para outras profissões, e você abre um leque, você dá uma possibilidade. Eu sou filha de pessoas, minha mãe era dona de casa, meu pai é funcionário público, eu não tinha nenhuma possibilidade de ser escritora, eu não tinha condições nenhuma. Mas amar ler me fez sonhar com isso. E sonhar é o combustível que a gente precisa para correr atrás do que a gente quer. Então, por isso que eu acredito que a leitura seja tão importante. Eu sempre enfatizo que eu acho que todo lugar tinha que ter um projeto de leitura para as crianças, com acessibilidade para as crianças. E eu trabalho muito em prol disso. E, como você falou, meu autor favorito de suspense é Harlan Coben. É maravilhoso o livro de suspense dele. E Blake Pierce, geralmente você acha muito livro lá na Amazon, mas Peterson James, agora eu gosto muito do Max Devocional, Max Lucado, mas brasileiro, o primeiro que eu li foi Paulo Coelho. Eu acho que a gente, né?
A gente já começa na escola já com o Paulo Coelho, né? Coelho. Já começa na escola, entendeu? Perfeito. Então é difícil falar um autor, porque como eu gosto de vários gêneros, escrevo de vários gêneros, Sim. então para cada gênero eu tenho o meu favorito. Você bota coisa, né? A gente já tá quase terminando, o diretor já tá ali, né, meio que avisando pra gente. Mas foi muito bom. Mas antes de encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Cristiele. Fala pra gente, Cristiele. Você tem, vamos falar assim, pra ser específica. Falar um pouco de você como mãe, como pessoa, como filha. Quem é Cristiele Lemos? Ativista social, racial, não é? Racial. Eu brigo. Ano passado a gente fez uma série de live com pessoas específicas da área. Estou falando sobre essa temática, porque ainda há muito preconceito, a gente vai debater nisso o resto da vida, sempre vai haver. Eu sou uma pessoa teimosa. Eu acho que o adjetivo que me cabe é teimosa. E eu sou protestante. Eu falo com a mãe que eu brigo, eu não aceito simplesmente não. É não por quê? Sim. E aí, quando eu vejo isso na minha filha, eu falo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Uma mulher muito forte. Não por quê? Corajosa. Então, é muito difícil, uma dificuldade me limitar, me incapacitar, porque quanto mais difícil, aí me dá mais gana de conseguir. Por isso, ter publicado esses livros, ser a primeira da família, a primeira das pessoas do meu círculo a conseguir, é muito importante. Eu consigo me ver, não sei se me cabe isso, mas representando muitas mulheres. Sim. Porque eu comecei a escrever depois da maternidade. Eu escrevo há muitos anos, mas só tive coragem de publicar depois da maternidade. Então foi tudo muito difícil, porque eu tinha que conciliar os afazeres da casa, da vida pessoal, trabalho, com tudo isso. E com tanta gente falando, duvidando, eu falei, não, quer saber? Eu gosto. A dúvida é um combustível para mim. Tudo que falam de negativo é combustível para mim. Então, eu sou uma pessoa teimosa. Cristiele, como filha teimosa, minha mãe sabe. Como mãe... Exigente. Tento controlar um pouco esse lado para meus filhos não assustarem. Haja terapia. Eu sou teimosa, sou protestante, é isso. Eu simplesmente não consigo ver uma coisa que me inquieta e deixar pra lá. Entendi, perfeito. Eu me vejo um pouquinho em você, porque eu sou assim também. Então, quero muito te convidar, a gente tem que encerrar o programa, mas quero te convidar pra você voltar, pra gente contar um pouco mais da Cristiele. A gente já falou dos seus livros, quero que você retorne quando o livro já tiver lançado, Desabafo de Mãe, porque eu quero muito que você conte como é que foi esse lançamento, como que o pessoal recebeu esse livro lá. E também falar um pouco mais de você, porque eu acho muito interessante a gente poder falar sobre esse lado ativista racial pra gente... eu, como mulher preta também, eu amo falar sobre esse tipo de assunto. Eu acho que a gente tem muita coisa em comum. A gente pode uma acrescentar na vida da outra. E é isso. Então fica aqui aberto o convite pra você. O Macaé Delas está de portas abertas. Sempre que você quiser retornar pra gente falar do que você quiser. Muito obrigada pelo espaço. E eu amei estar aqui com você. Lembrando que esse livro ele foi lançado de forma virtual, então ele já está em venda. É só entrar em contato comigo pelo Instagram. E o lançamento físico na Bienal de São Paulo. Deixa aqui sua arroba, foca aqui nessa câmera aqui, aí você fala sua arroba, algum telefone, enfim, alguma coisa para o pessoal entrar em contato com você, além das redes sociais, se houver. Pelo Instagram mesmo, eu prefiro. @Cristiele Escritora. Entra lá no Instagram, me segue, adquira os meus livros, todos eles você vai ter acesso através do meu Instagram. Perfeito, Cristiele. Então, muito obrigada. Tá, vamos encerrar esse programa de hoje. Na semana que vem estaremos de volta. Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse programa com os seus amigos, com todo mundo, que eu tenho certeza que eles vão adorar e conhecer um pouco mais do trabalho da Cristiele e também lá nas redes sociais. Então, @Câmara de Macaé, Facebook, Instagram e aqui no YouTube também. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.